Oi, eu sou a Júlia e o meu grupo é composto pela Eduarda Inês e pela Jaci. Nós somos alunas do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre herança genética. Agora eu vou dar uma breve introdução sobre o que é genética. A genética estuda as informações hereditárias passadas de pais para filhos. Os genes são responsáveis por nossa receita humana e formam o DNA. O DNA formado pelos genes produz nossas características. Genoma é o nome dado ao conjunto de genes. É expresso de duas formas. A primeira forma é o fenótipo, que são as partes visíveis, como por exemplo a cor dos olhos, do cabelo e etc. Já a segunda forma é o genótipo, que são as partes não visíveis, representadas pelos genes expressos no fenótipo. Falando um pouco sobre transmissão de características, ocorre através dos gametas. Esses gametas são células haploides, N, geradas por meiose, e que quando se juntam se tornam uma célula diploide, que é nomeada de zigoto, que se desenvolvendo gera o indivíduo. Os cromossomos determinam suas características únicas. Eles contêm as estruturas de DNA, que carregam os genes, que são capazes de definir as características físicas e pessoais de cada indivíduo. Os cromossomos homólogos são o par de cromossomos herdados dos pais que possuem informações genéticas semelhantes. A sua desunião é a base para entender as leis de Mendel. As leis de Mendel são divididas em duas. A primeira é a lei da segregação dos fatores, que diz que todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam durante a formação dos gametas. Assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. A segunda lei é a lei da segregação independente, que diz que os fatores, alelos, para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Alelos são os genes que estão na mesma posição dos cromossomos homólogos e são responsáveis por determinar uma mesma característica. Eles podem ser dominantes, é representado por uma letra maiúscula, e são expressos em condições homozigóticas ou heterozigóticas. Ou eles podem ser recessivos, que são representados por uma letra minúscula. São expressados somente em condições homozigóticas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a miopia, que foi o tema escolhido pelo nosso grupo. Toda imagem que enxergamos é composta por luz. Ela entra em nossos olhos e é projetada na retina, que fica no fundo do globo ocular. Isso nos proporciona a criação de cores e formas, que dão vida a cenários que enxergamos rotineiramente. No entanto, algumas pessoas possuem o globo ocular alongado e ou encurtado, nunca no mesmo olho, claro, e isso dificulta a sua visão. Na aula de hoje, a gente vai focar na miopia. As pessoas que possuem seu globo ocular alongado são chamadas de míope. A luz que entra nos olhos da pessoa que apresenta essa condição converge à frente da retina, fazendo com que haja dificuldade em enxergar coisas que são distantes. A dificuldade e a distância dela variam de acordo com o grau que a pessoa apresenta. Basicamente, as pessoas e os objetos que o míope enxerga são desfocados, dependendo dos casos, indistinguíveis. As miopias se dividem em primárias e secundárias. Os vários tipos de miopia primária podem ser diferenciados pelo comprimento axial do globo, ou, mais frequentemente, por seu estado refratométrico. Aqueles que apresentam miopia abaixo de 3 graus são portadores de miopia fisiológica. Os que apresentam entre 3 a 5 graus apresentam tanto miopia fisiológica como intermediária. E aqueles com refrações entre 5 e 8 graus possuem miopia intermediária ou patológica. Indivíduos que apresentam miopia superior a 8 graus são portadores, invariavelmente, de miopia patológica. O diagnóstico do míope pode e deve ser realizado em qualquer idade, assim que for verificada alguma alteração no enxergar, impedindo o comprometimento da visão do portador. O tratamento é feito com acompanhamento de um oftalmologista, que irá auxiliar na melhor escolha de lente,
sendo lente de contato ou óculos de grau. Existe ainda a possibilidade de uma pequena cirurgia, onde é feito um microcorte na membrana que envolve a córnea, formando uma espécie de tampa. Por fim, é usado um feixe de raio laser sobre o tecido da córnea para conformar sua curvatura, de modo que a luz componha a imagem corretamente. No entanto, vale lembrar que ela deve ser feita após a estabilização do grau, que ocorre normalmente entre 18 e 21 anos, podendo aumentar até os 30. A miopia pode ser tanto um fator externo como um fator ligado aos genes. O exemplo mostrado a seguir trará uma situação de miopia ligada aos genes. A miopia não possui herança ligada ao sexo, ou seja, o gênero de um indivíduo não será o fator determinante para um portador. A miopia é uma herança recessiva, sendo que 50% dos seus genes são da sua mãe e 50% são do seu pai. Para mostrar isso da maneira mais clara, usaremos o heredograma, e para fazer o cálculo de probabilidade, usaremos o quadro de Pinet. Agora, nós vamos montar o heredograma. Os quadrados representam os homens, os círculos, as mulheres, e o traço, o casamento entre eles. Quadrados e círculos preenchidos com a cor preta mostram os integrantes da família que são míopes. Já os brancos representam os portadores do gene recessivo, ou seja, pessoas que possuem o gene, mas não desenvolveram a miopia. No exemplo utilizado, possuímos uma situação real, a da minha família, onde os avós, tanto paterno quanto materno, eram míopes e as avós recessivas. Os avós deram origem a um homem e uma mulher recessivos, ou seja, não são míopes. Este casal recessivo que foi formado são meu pai e minha mãe, que deram origem a mim e meu irmão. Os filhos desse casal não vieram com a mesma condição. Eu, que sou mulher, vim míope, com os genes dominantes. Já o meu irmão veio com os genes recessivos, portador, porém não míope. Os genes dos meus avós são azinho, assim como os meus. Das minhas avós, assim como os genes do meu irmão, são apenas azão, pois são recessivos, não em formato. E os meus pais possuem genes azão, também recessivos. Agora faremos a probabilidade deste mesmo casal em ter filhos míopes. O casal possui genes azão, sendo azão dominante e recessivo. Para o filho ser míope, precisa possuir genes azinho. A primeira linha será representada pelos genes da mãe e a primeira coluna pelos genes do pai. Depois, é só juntar os genes correspondentes e calcular a probabilidade. No fim, teremos na probabilidade 2 genes, azão, recessivo, um gene azão, totalmente dominante, e um azinho, recessivo, míope. Há uma chance em 4 do filho de um casal recessivo ser míope. Passando para a porcentagem, temos 25% de chance. Então, o que a gente tinha para falar sobre herança genética hoje era isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até mais!